Agora, na hora da bênção, contando a minha história. É isso, é o irmão Rodrigo, e hoje vamos contar a história da irmã Carol. A irmã Caroline do Imbu. Vamos lá. A paz de Deus. Amém. Amém. Me chamo Caroline, moro no Imbu, aqui na Grande São Paulo, e gostaria de relatar aos irmãos a minha história. Essa história é meio polêmica. Meio polêmica? É, vai dar uma polêmicazada. Vamos lá, então. Nasci e cresci uma criança normal, numa família super amorosa e unida. Até hoje me admiro ao ver o quanto minha família é unida. São pessoas com poder aquisitivo, mas que não desprezam o próximo e se relacionam bem com todos à sua volta. Não é porque é minha família, não, mas o pessoal aqui é gente boa demais. Que bom. Em sua grande maioria, a família é evangélica. E os que são católicos, vira e mexe, estão com a agenda dentro das igrejas evangélicas, dando glória a Deus também. Isso tudo por conta já dessa união que eu falei para vocês. Pois bem, queridos, minha história se desenrola no meio dos evangélicos mesmo. Sempre estive envolvido em meio a campanhas, propósitos e outros eventos mais na nossa igreja. Com o passar do tempo, fui percebendo que nossos cultos estavam sendo direcionados mais para um avivamento de profecias, curas e manifestações do Espírito Santo. Nada contra, muito pelo contrário. Mas também fomos notando um certo exagero nisso tudo e pouca palavra de instrução. Isso é meio que natural, né? Verdade. Foram se aproximando de nós vários e várias profetas, entre aspas, que entregavam recados de Deus para a igreja. Passado algum tempo, conheci um moço que era recém-chegado na igreja e em pouco tempo começamos a namorar. Eu sempre fui bem relutante para o casamento apressado, até porque acho que temos que ter tempo de nos conhecermos melhor. Claro, tudo dentro do temor de Deus. Com 8 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Eu preferi buscar em Deus uma direção para fazer tudo seguindo a palavra. Certa vez, no final do culto, um desses profetas veio até mim dizendo: tem um recado de Deus para minha vida. Eu disse: pode falar. Ele então profetizou dizendo que se eu prendesse a obra de Deus na vida desse varão, que seria meu esposo, eu pagaria preço, que já era tempo de nos casarmos e constituirmos uma família. Fiquei pensativo e confesso que com medo de estar errando diante de Deus. Mesmo contrariada, marcamos o casamento e logo nos casamos. No primeiro ano foi tudo bem, mas daí para frente começou a luta. Ele vivia dia e noite em rodas de oração, subindo montes, dizendo estar se consagrando a Deus e não parava em emprego nenhum. Um pouco depois de 1 ano de casados, eu engravidei e aí tudo ficou mais difícil. Eu tinha que sozinha manter a nossa casa, comprar as coisas do bebê e ele dizendo estar na presença de Deus. Eu que faço isso, que a Dani quer cabo de vassoura lá, que não vai ser pouco não, que a mulher é braba. Fui falar com o pastor, ele me disse: casou? Agora se vira, filha. Olha que homem de Deus. E ainda riu, fiquei sem chão, irmãos, mas segui em frente. Que não tem remédio, remediado está. Até que em meio a brigas e lutas para nos mantermos juntos, ele me bateu. Porque ele queria que eu fosse junto dele, de alguns profetas em uma igreja onde iriam pregar numa vigília. Mas eu não poderia, porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar cedo. Nessa época eu estava de quase 8 meses de gestação. E trabalhava no caixa de um supermercado, próximo de casa. Cheguei no serviço com o rosto machucado. Um colega ficou desconfiado e veio me perguntar. Eu disse que não era nada e ficou por isso mesmo. Irmãos, foi muito sofrimento, muita luta e desespero. Até que meu pai e minha mãe, acredito que por esse meu colega de trabalho, que era meu amigo desde os 5 anos, ficaram sabendo de tudo. E vieram na mesma semana de São José dos Campos até minha casa. Meu pai entrou, saudou a nossa casa com a paz do Senhor Jesus e disse: filha, é pouca conversa e pouco tempo. Pega suas coisas e as coisas do bebê e vamos embora para casa. Eu não te criei para isso. Pensa no caba macho. Irmãos, eu sou formado em administração de empresas e estava me sujeitando a tudo aquilo por conta de profecia furada. Não pensei 2 vezes, aos prantos, juntei tudo que era meu e fui me preparando para sair. Nisso, meu esposo foi chegando de mais uma vigília e ficou furioso com tudo aquilo. Meu pai calado estava, calado ficou. Até que meu esposo ofendeu minha mãe com palavras que eu não posso relatar aqui aos irmãos. Avançou na minha mãe e deu um tapa no rosto dela. Irmãos, naquela hora eu desconheci meu pai. Ele bateu tanto nesse meu esposo que achei que tinha matado. Chegou a polícia e foi um vexame, que vergonha. Fomos embora para nunca mais voltar. O pastor me desligou da comunhão da igreja, sem nunca ter me ouvido para saber o que realmente havia acontecido. Passaram-se 8 anos. Hoje me casei de novo. Adivinha com quem, Brunão? Aquele amigo de infância do serviço.
Eu nunca nem sonhei que ele gostava de mim. E ele disse que sempre gostava de mim desde o dia que me conheceu. Minha filhinha o chama de pai. Meu ex-esposo foi acusado de pedofilia dentro da própria igreja e foi condenado a 6 anos de prisão. Olha que derrota. Hoje congrego com os irmãos da CCA junto à minha família e somos felizes na presença de Deus. Crendo sim nos dons de Deus, mas sempre com o pé atrás porque há falsos profetas. Vai, povo! E se der medo, Brunão? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém, irmã Carol. Glória a Deus.